Olá pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo da GPC Tecnologia. É vídeo de teste. Na verdade eu já testei essa placa, mas ela deu um defeito. Que placa que é? É uma Paribox 100 que chegou aí com defeito lá do Raimundo, lá de Salvador. Ele enviou pra gente aí, é lá da LR Tecnologia, lá de Salvador. Tá reparando o JBL lá. Então, eu fiz todos os testes, tudo funcionou, tá? O que ficou pendente foi esse conector aqui, que tava ruim, que é esse cara aqui, ó. Não entra aqui, deixa eu tirar aqui, ó, pra mostrar, ó. Não entra o... Eu não sei o que fizeram aqui, mas é o plástico que tá interrompendo. Mesmo forçando, já fiz bastante força. Alguma coisa fizeram. Tem uma marca aqui aqui. Tem uma marquinha aí que deram uma alicatada aí, não sei o que fizeram aqui, mas enfim. Não deu para recuperar, né? Pensei que eram os contatos internos aqui, mas não, né? Tivesse pegando, mas não é. Então só ali é lixo. Aí colocamos uma nova. Então vamos testar já aqui sem demora o microfone. Ó, deixa eu ligar ali a caixa. Alô, alô, som, 1, 2, 1, 2, alô, som. Beleza, então era isso que faltava testar. Mas já aproveitando, porque eu falei para ele que ia fazer um vídeo para explicar o que aconteceu com a caixa dele, né? O que foi feito, passar um laudo. Eu ia passar no privado para ele. Não sei se passo no privado ou se dou uma aula grátis aí, pessoal. Acho que eu vou dar uma aulinha grátis aí pra galera geral, aí, pro público. Então é assim, ela tá funcionando, tá? Vou soltar a música lá no computador. Deixa eu só abrir o mixer, ver se eu consigo abrir o mixer aí. Mixer na tela. Vou soltar a música lá, já tá ligado e pareada, né? Vamos lá. Vou girar aqui, vai entrar um alto-falante. Deixa eu aumentar aqui. Agora um Twitter. Agora o outro alto-falante. Mau contato ali no cabo. Agora o outro Twitter. Não sei se está dando para captar, aumentar um pouco. E agora um alto-falante e um Twitter. Baixando o volume, senão eu não consigo falar. Pausa. Play. Não estou vendo nada, né? Bass Boost. Beleza. Microfone funcionando. Alô, alô, som, 1, 2. A outra entrada ali também. Alô. Alô, som, 1, 2. Aquela entrada ali é mais alta. Beleza. Eu já tinha... Deixa eu parar aqui. Senão eu fico berrando. Eu já tinha testado o USB, tá? Coloquei esse pendrive, tocou. É que essas músicas aqui têm direitos autorais e eu não quero perder a monetização do vídeo. Mas tá funcionando, garantido que tá. Né? No outro vídeo que a gente já fez aí de testes, eu mostrei lá que funcionava. Então tá beleza. Então tá tudo certo aqui com a placa, né? O que ela tinha? Deixa eu colocar na tela aí o vídeo. Bom, então eu vou colocar na tela aí o vídeo já de montagem. Esqueceu. Deu chute. Espera aí que eu atualizei o OBS e ele bichou aí a entrada do monitor. Caramba, viu? Espera aí, dá uma pausa, tentar regularizar isso daí e já volto. Bom, beleza, regularizado aí, vamos lá para a TV. Bom, aí já é o vídeo de teste, né? Teve o vídeo de unboxing, lacração da placa e tal. Mas aí o que eu quero mostrar aqui, deixa eu adiantar. Estou adiantando aqui para chegar no momento que eu quero mostrar aqui, ó. Quando ligava a placa, deixa eu soltar. Eu vou mostrar aí em algum momento, ó. Percebe que os LEDs acendem completamente errado. Se eu tirar o dedo ali da frente, vamos esperar eu tirar o dedo dali para mostrar com mais clareza o que eu quero mostrar.
Beleza, aí já dá pra ver, ó. Percebe ali, ó, que tá o LED laranja tá aceso direto. Você ligou a fonte, os 22 volts, já vem nesse estado, tá? LED laranja aceso direto, LED do Bluetooth aceso direto, e o terceiro LED aqui do conjunto de LEDs de carga também vem aceso direto. E esse é o sintoma inicial dela. E não faz mais nada, não liga, não, né? Só acontece isso. Temos essa sinalização errada aí dos LEDs. Beleza, deixa eu passar para cá. Beleza, então era isso que eu queria mostrar. Aqui tá normal, né? Tá o LED de power ligado, o LED de Bluetooth aceso direto, porque está conectado com o computador. E o LED aqui de Bass Boost, porque o Bass Boost está ativado. Então era esse o sintoma. E qual que era o defeito? O defeito era uma das tensões que não existia, né? Espera aí. Pegando a lupa aqui, ó. Aqui no IC5, tá? IC5 fica bem aqui na placa, ó. Bem no cantinho dessa chapa metálica se encontra o IC5. Ele é responsável pelo quê? Ele é responsável por uma alimentação de 1.2 volts. Não fui atrás dessa alimentação, mas muito provavelmente essa alimentação aí é de processador, tá? Vai lá pro processador para ativar o processador. Não vou dar certeza, mas deve ser isso daí. Então ela não existia, não tinha 1.2 volts ali. Então eu vou dar as explicações. Se você tiver uma placa dessa, você vai ver que tem ele, e ali na redondeza desse aí, do IC5, a gente vai ter R304 e R308. Esses vão ser os caras que eu vou falar agora, dos quais eu vou dar uma explicação. Então deixa eu pegar a lousa para fazer a explicação na lousa. Já volto. Vou desligar aqui, tudo testado. Vou desligar a placa aqui, vou recolher e vou dar a explicação geral aí, tá? Segura aí que eu já volto. Bom, pessoal, vamos aqui a gente com a explicação. Aqui eu desenhei o circuito referente a esse IC5, tá? Esse cara aqui, ó, talvez esteja longe, mas é um DC-DC de 6 perninhas, né? Esse cara aqui que tá bem na quina aqui dessa proteção aqui de ferro, né? Em cima do processador da memória lá. Então ele fica aqui. A gente tem essa bobina aqui, ó, que é no circuito, é essa aqui, ó. É L13. Deixa eu deixar anotado ali, só para referenciar para vocês, tá? E acho que no mais é isso daí. E a gente tem os resistores aqui próximo deles, tá? Do IC5. IC5. IC5 é o que? É um TPS, né? É um DC-DC TPS 4202. Não, o nome certinho, deixa eu pegar aqui no esquema. Eu nunca lembro. Eu chamo de 4202, tá? É TPS 54202. Eu costumei chamar de 4202. Muito comum aí nas placas aí. Ele é um DC-DC. Então vamos lá. Então já viram aí onde que fica conectado na placa, onde que está na placa aí o componente. Vamos às explicações. Vou apagar essa lâmpada aqui para não ficar aquele reflexo ali. Deixa eu tirar essa lupa aqui também para não dar reflexo. E vamos lá para as explicações. O que a gente tem aqui? A gente tem, deixa eu só me orientar aqui pelo esquema ali, mas não tem muita coisa para se falar. Vamos por aqui. Ó, a gente tem entrando o que aqui nesse aí? A gente tem o VDD, é isso que chama no circuito? O esquema elétrico chama isso aqui de VDD. VDD é o que? São os 24 volts provenientes da fonte, tá? Lá, da fonte da caixa. Então entra 24 volts e ele libera, sempre vai liberar, ó, no pino chamado SW, tá? Esse cara aqui, ó.
A saída dele é o pino 2, o SW. Então percebe, ele entra no pino 3, quanto? 22 volts, né, pessoal? Tô falando besteira. Tô confundindo com a Parebox 300. Aqui a Parebox 100 são 22 volts. Então entra 22 volts e sai nessa linha aqui quanto? 1.2 volts, que lá no circuito é chamado 1,2 VA. Esse é o nome que recebe. Para onde que vai isso aqui? Provavelmente, aquilo que eu falei, eu não verifiquei, não certifiquei, mas deve ser tensão de processador, que alimenta processador, tá? Então tá. Basicamente seria entrada para o lado esquerdo em vermelho, saída em azul aqui. Então ele entra 22 e sai 1.2 volts. Isso seria a função desse cara. Mas para ele fazer isso, ele segue algumas regras, né? Esse cara, ele não tem um controle lógico. O que eu chamo de controle lógico? Controle lógico é quando você tem um pino aqui que vai ser referenciado lá pelo processador. A gente vai ter o processador lá e ele manda um pino de comando para ativar esse cara. A gente sabe que todo chip precisa de uma ativação. Geralmente é assim. Qual que é o pino que habilita esse cara? Esse cara é esse aqui, ó, o pino 5. Ele chama de EN, de Enable, né, ou de habilitar. Então, esse chip não é controle lógico, porque se fosse controle lógico, esse pino 5 estaria vindo aqui do processador, né? O processador estaria enviando o sinal para ele ativar, seguindo uma sequência lógica pré-programada lá pelo projetista do circuito. Mas aqui não é assim. Eles, vamos dizer, você ligou os 22 volts lá, a tomada lá a caixa na tomada ou pela bateria, ele já tem que aparecer essa tensão, tá? Essa tensão já deve existir, porque senão a placa não liga, fica do jeito que a gente viu aí para trás, só acende aqueles LEDs e não faz mais nada. Então, onde estava o defeito naquela placa? Esse cara não estava ativando. O que a gente tem aqui nos pinos? Ó, pino 1 é terra, tá? A gente vê aqui. Pino 3, a entrada igual a gente falou, que lá no circuito está chamado de VIN, que entra aqui os 22 volts. Pino 5 é esse pino de Enable, que habilita o funcionamento desse aí. Pino 2 é o SW, que é a saída, que vai sair aqui 1.2 volts. A gente tem a L13 para fazer a filtragem. No pino 4 a gente tem o feedback, que também é pelo circuito pelo datasheet desse CI, ele sempre vai ter essa configuração aqui. Ele vai estar ligado aqui, ó, no pino 2, né? Sendo que tem um capacitor aqui, um filtro passado. Tem um filtro aqui, né, que vai habilitar esse sinal aqui. É importante? É importante, porque se estiver desconfigurado não vai funcionar também. Ou seja, não é que não vai funcionar. Vamos supor, ó, a gente tem um resistor aqui. Eu não sei qual que é o valor, não importa agora. Tem um resistor aqui e tem um resistor aqui. Vamos supor que um dos dois alterasse o valor para mais ou para menos. O que isso ia acontecer? Essa tensão que deveria ser um referencial aqui ia ficar diferente. O que ia acontecer? Tem que analisar o datasheet dele, mas o que poderia acontecer? Não sair tensão nenhuma ou sair uma tensão diferente de 1.2. Tem que ver como que é a configuração desse cara lá no datasheet. Então, esse cara poderia estar dando defeito. Nessa malha daqui, a gente poderia ter defeito em qualquer parte, tá? Nesses resistores, bobina quase nunca dá defeito. Nesses capacitores, aqui é eletrolítico, tá? Esse aqui são de cerâmico. Poderia acontecer aqui curto-circuito, mas não tinha curto-circuito, tá? Nessa malha aqui, nessa parte de saída, não tinha nada de errado. E como que eu fiz para descobrir? Eu peguei e tirei fora a L13. Tirei fora, né? Levantei, tirei do circuito e fiz os testes. O que acontecia nos testes? Se o defeito tivesse para cá, matando esse 1.2 volts, no que eu tirei a bobina aqui, deveria aparecer 1.2 volts se essa parte de entrada tivesse correta, né? Aí beleza, não aconteceu, não funcionou, mesmo porque
eu fiquei na dúvida. Aí para matar, o que que eu fiz? Eu vim aqui, ó, injetei uma fonte externa 1.2 volts. O que aconteceu? A placa funcionou. Então eu sabia que essa parte aqui, ó, já que eu alimentei aqui, tava legal, porque eu joguei 1.2 volts aqui e ele chegou aqui normal, não teve queda nem nada. Então eu sabia que tinha alguma coisa para cá, da bobina para cá. Então eu voltei tudo como estava, voltei a bobina, tá? A L13, porque aqui eu já sabia que essa parte do circuito estava ok. Então eu vim trabalhar aqui. O que poderia ser o defeito também? O próprio CI, né? Mas isso eu já troquei logo de cara. Eu troquei um, na dúvida troquei outro, peguei um novo e continua a mesma coisa, sem funcionar. Mas já esclarecido para mim que o defeito estava pro lado de cá, para a parte vermelha. E o que a gente tem para dar defeito aqui? A gente tem um capacitor de tanto que poderia estar em curto, um eletrolítico que poderia estar vazado ou com valor alterado e dois resistores. Então, onde que estava o defeito? O defeito estava aqui, ó. A gente vai ter... Deixa eu só pegar no esquema. Só para eu me situar. Pera aí. Cadê o cara? Já perdi aqui, ó. O esquema elétrico, não tô achando. Achei. Ó, a gente tem esse R308, esse cara aqui, que é 150K. A gente tem o de baixo, que é o R304, que ele é de... Deixa eu ver lá no esquema, 30K. Esse cara aqui, ó, 30K. Bom, o que essa configuração aqui faz? Isso aqui é um divisor de tensão. A gente tem dois resistores referenciado a uma tensão de alimentação, um Vin, e no meio dos dois resistores, o terra aqui embaixo fechando a malha, e no meio puxa uma tensão referencial. Então é um divisor de tensão. Qual a tensão que tem que ter aqui? Eu não medi, eu acho que é 3 volts, 3, alguma coisa, eu não lembro. Mas assim, tem que ter essa tensão aqui. Essa tensão habilita o CI a funcionar. E por que que não estava acontecendo? Porque não tinha essa tensão de 3 volts aqui. Por que que não tinha essa tensão de 3 volts? Fazer as contas, né? Pegar aqui e fazer a conta, mas eu acho que é 3 volts. Porque esse cara aqui de 150K, ele estava alterado, estava com com a resistência bem alta. Né? Então, estava com valor fora do padrão, que seria 150K, então nunca que acontecia aqui, como eu falei, eu acho que é 3 volts, né? Depois vocês confiram aí na placa de vocês. Mas era esse cara, quer dizer, um resistorzinho de nada, que faz a configuração desse divisor de tensão para alimentar o pino 5 para fazer o chip funcionar e para acontecer aqui 1.2 volts. Foi trocar esse cara, colocar um outro e sucesso, voltou a funcionar. Então, ele deu ruim. Por que que ele alterou, né? Aquele negócio da gente querer adivinhar, ou querer adivinhar não, da gente querer saber por que que ele alterou o valor. Meu, não dá para saber. O que eu tenho de relato é que essa placa foi oxidada, foi molhada. Inclusive o dono lá, o rapaz que mandou, ele mexeu, ele tirou isso aqui fora, né? Porque ele, acho que era a parte que estava mais oxidada e ele foi trabalhar ali, exatamente nesse CI. Só que não funcionou porque esse cara estava ruim, né? Ele não teve como averiguar, verificar que esse cara estava ruim. É um defeito simples? É um defeito simples, mas dá trabalho? Dá trabalho. Tem análise, tem que ver por quê. Isso é comum, tá? Poderia ter defeito em qualquer lugar aqui, ó. Qualquer desses componentes que tivesse ruim ia afetar o funcionamento desse cara aqui. Nesse caso, especificamente nesse caso, o defeito era um resistorzinho de 150K. Então era o que eu ia falar. Por que que ele alterou? Provavelmente a oxidação alterou o valor dele, né? Ou o padzinho lá estava mal, estava oxidado, né? Porque eu arranquei ele fora. Eu não vou ficar medindo, dá uma trabalheira ficar medindo, né? Esses caras assim. Eu medi na placa, já estava errado, beleza. Porque aqui na placa ele tem uma pequena variação na hora que você for medir, ele não vai dar 150K. Acho que esse aqui dá 30K. Mas esse cara aqui, como tá ligado aqui nesse CI,
ele dá uma tensão diferente de 150K na hora que você vai medir, tá? Não lembro quanto. Mas eu tirei ele para fora e para medir, ele é muito pequeno, né? Para você perdê-lo é muito fácil. Então eu uso uma pinça dessa e mesmo assim é meio complicado de, né? Para você perder é muito fácil. Mas deu para medir, vi que estava um valor bem alterado, feito a troca funcionou. Então essa foi a manutenção dessa placa, que a oxidação alterou esse valor aí e não deixava esse componente funcionar. Esse componente funcionando alimentou lá o restante da placa e o restante funcionou, né? Conforme a gente viu, ela foi testada e tá tudo belezinha. Então foi isso que aconteceu nessa manutenção, tá? É isso que dá para falar. Assim, cada caso é um caso, né? Principalmente quando é oxidação, né? A gente tem que analisar caso a caso. Não dá para falar que isso é uma constante. O que eu posso falar aí para vocês é que nesse caso prestar bastante atenção para o sintoma inicial. Vocês viram lá que acendia os LEDs completamente errado, igual mostrei lá no começo. Então a gente pode cravar aqui. Pegou uma placa JBL Parebox 100, que tem aquela sequência de acendimento de LEDs errado, LED amarelo, laranja aceso direto, LED do Bluetooth aceso direto, e o terceiro LED dos LEDs de carga aceso, o defeito pode ir ali naquele circuito que não está acontecendo 1.2 volts. Vai ser aquele resistor? Não. Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um capacitor ali naquela malha que a gente viu. Pode ser um resistor qualquer dentro daquela malha. Mas, ou seja, não está acontecendo 1.2 volts. Aconteceu 1.2 volts, tende a brilhar aí o funcionamento da placa. Tá bom, pessoal? Então esse é um vídeo para geral, né? Eu ia fazer exclusivo para o Raimundo, que é o dono da placa ali, mas eu falei, eu vou fazer um videozinho para todo mundo, para o pessoal saber mais ou menos como que acontece as manutenções nesse tipo de placas, né? Cada caso é um caso e a gente pega, né, vários casos, né? Então, o que dá pra gente como se diz? Experiência, né? Que cada vez que você pega um negócio desse, é uma coisinha a mais que você aprende, né? Então, para lembrar que o curso está aí, né? Vai começar o curso em breve. Se você tem interesse em trabalhar com JBL, bem rentável, tá? Um capacitor desse não custa nada. O que custa é você se aprimorar no seu conhecimento, né? Vai pegar um defeito desse, vai agregar conhecimento para você. Com o próximo você já vai ter esse conhecimento. E no curso a gente abrange um monte desse tipo de defeito. Como que vai ser o curso? Já falei, tá em entre 3 e 2 dias de aula, porque eu tenho que passar esse tipo de coisa, pessoal, mostrar um circuito de JBL, né? Deixar o pessoal mais familiarizado com esses tipos de placas aí, com esses circuitos, e depois vão ter o tira dúvida, né? Eu falei, a gente vai marcar depois das aulas, a gente marca depois de um determinado tempo, umas aulas para tirar dúvida. E a pessoa vai trabalhar com o que aprendeu ali no início e vai se virar, vai trabalhar. Aí anota lá a sua dúvida e passa para a gente nesse pós-suporte aí para tirar as dúvidas, que é legal. Outra coisa que é interessante, a pessoa tendo uma placa, por exemplo, uma placa de Parebox 100 com defeito. Placa molhada é meio complicado a manutenção, né? Mas assim, enfim, tem uma placa, quer mandar para a gente, o aluno que contratar o curso, pode mandar uma placa, sendo que o frete de volta é por conta dele, né? O cara tá lá no Acre, lá longe, aí não compensa para a gente. Mas o que a gente faria? A gente usaria essa placa que ele enviar com defeito para fazer parte do conteúdo do curso. A gente faz um vídeo de manutenção, vídeo privado, vídeo para o pessoal da sala, aí todo mundo vai ter acesso a esse vídeo. A placa tendo reparo, ó, que beleza, ó, a pessoa já vai ganhar um retorno aí, né? Uma placa dessa daí tem o seu valor considerado aí de manutenção, tá? Então já ajudaria até no pagamento do próprio curso. Mas o mais importante no curso é você aprender. Aprendeu, meus amigos? Conforme você vai praticando, as coisas vão saindo automaticamente. Então você vai ter sempre
dentro da demanda de JBL, que é muito grande, né? Você sempre vai ter o seu dinheiro no final do período que você trabalhar, né? Trabalhou certinho, trabalhou prestando atenção nos cursos e se desenvolvendo por você mesmo. Tem coisa que eu falo. Eu não sei tudo e vai ser uma vantagem muito grande para a gente do curso, que vai ter lá um WhatsApp de sala de aula, tá? E talvez vai ter um WhatsApp geral para todo mundo do curso. O de sala de aula é para a gente trocar ideia. Ali a gente troca ideia em cima da manutenção que a gente fizer. E vai ter outro grupo lá que eu não vou ser nem o administrador, não quero, eu não tenho tempo para administrar conflitos. Mas o da sala de aula não. Aí eu vou ter que ser o administrador porque eu vou direcionar as dúvidas e, né, para a gente caminhar dentro de sala de aula, né? Vai ser uma ferramenta de trabalho o WhatsApp. Né? Porque a gente sabe, sempre tem confusão, né? Eu não participo de grupo nenhum. O único grupo que eu tenho é o grupo. Tem uns grupos da família aí que eu sou meio ausente. Porque gera conflito, né, meu? Pessoa gera conflito. Então, por WhatsApp da sala de aula, eu serei o administrador e vou ter que pedir, né, sempre. Não vamos arrumar treta, vamos focar na aula, focar no ensinamento, no conhecimento. Aí vai ter outro grupo lá, que eu não vou ser o administrador, ali pode pegar fogo, que eu só vou olhar de longe, né? Não posso fazer mais do que isso. Eu quero colocar todas as minhas forças em cima de ensinar a galera a dar manutenção, né? Esse é o propósito inicial do curso. Então a pessoa vai ter o direito de mandar uma placa para manutenção, a gente usa em sala de aula, né? E vai ser algo muito interessante. Aquilo vai ser uma troca de conhecimento. Na verdade, é isso que acontece, né? É aquilo que eu sempre falei. Aprende mais quem ensina, né? Aprende duas vezes quem ensina, porque tá sempre, no caso eu, vou estar sempre revendo meus conceitos, né, o que eu aprendi. Vai ter coisa que eu vou mudar o pensamento. Pô, eu fazia assim, mas fulano, o aluno, olhou, teve uma ótica diferente da minha e falou, por que não faz assim? Isso acontece mesmo. Tem uns colegas aí que ele fala, Berval, estava pensando em tal coisa, ó. E se fizer assim, não faz sentido a gente modificar isso aqui? E faz sentido. Você põe na prática, você vai no laboratório e faz o teste prático, ela fala, putz, não é que faz sentido mesmo? Quer dizer, às vezes a gente fica fechado em algo que a gente sempre está fazendo. Aí de repente vem alguém de fora que tem uma ótica diferente, uma visão diferente, fala, pô, mas se fizer assim, vamos testar. É válido? É válido. Putz, meu, mas se não for assim, pode ser assim. Quer dizer, uma coisa leva a outra, né? Vai sempre estar valorizando o aprendizado. Porque, meu, você estando em contato com bastante gente, formando uma comunidade, formando um grupo, meu, sempre vai ter muito a acrescentar, em todos os sentidos, não só essas questões práticas, mas outras coisas também, tá? Troca de informações para tudo, para fornecimento, para fornecedor, para equivalência de componentes, né? Um aluno ali que se adiantou, ele catou, não pegou esse 4202, esse TPS, ele pegou um outro DCDC e fez os testes e deu batata, funcionou. Quer dizer, troca a informação. Entendeu, pessoal? Então o curso está aí. Quem tiver interesse, chama nesse WhatsApp. Eu vou sair de cena por uns dias aí, porque eu preciso descansar e preciso resolver umas questões minhas aí particulares, né? Porque foi um ano corrido. Mas assim que eu voltar, já vou voltar com tudo planejado, tudo esquematizado e dar o start, o pontapé inicial para esse ano de 2023, desses cursos que muita gente vai aprender mais, né? Inclusive eu, com reparação de JBL. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Fui, tchau.